Conta um Conto apresenta de Robert E. Howard, A Cidadela Escarlate. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Aprisionaram o leão na planície de Shamu. Lhe ataram os membros com correntes de ferro. Gritaram em voz alta ao som das trombetas: o leão está finalmente enjaulado. Ai das cidades às margens do rio e da planície se o leão voltar a espreitar alguma vez. Apagava-se o clamor da batalha. Os gritos de vitória misturavam-se aos lamentos dos mortos. Os caídos cobriam a planície, como as folhas depois de uma tempestade de outono. O sol poente lançava seu resplendor sobre os capacetes brilhantes, sobre as cotas de malha, as armaduras, as espadas quebradas e as dobras dos estandartes de seda, lançados em meio às poças escarlates. Os cavalos jaziam em pilhas silenciosas, e seus cavaleiros vestidos de aço tinham os cabelos manchados de sangue. Ao seu redor estavam os corpos destroçados dos arqueiros e lanceiros. Os homens faziam soar uma fanfarra de triunfo na planície, e os cascos dos cavalos dos vencedores pisoteavam os corpos dos vencidos, enquanto as linhas de batalha convergiam, como raios de uma brilhante roda, para o local onde o último sobrevivente continuava, realizando uma luta desigual com a morte. Naquele dia, Conan, o rei da Quilônia, tinha visto o melhor de sua cavalaria destroçado. Havia cruzado a fronteira sudeste da Quilônia com 5.000 cavaleiros até chegar a Ophir, onde encontrou seu antigo aliado, o rei Amalros de Ophir, enfrentando-o junto a hostes de Estrabonos, o rei de Kot. Percebeu a cilada tarde demais. Fez tudo o que podia fazer um homem com 5.000 cavaleiros contra 30.000 cavaleiros, arqueiros e lanceiros que serviam aos conspiradores. Lançou-se com os seus cavaleiros armados, sem arqueiros nem soldados de infantaria, contra as tropas atacantes. Viu os cavaleiros das forças inimigas em suas brilhantes cotas de malha, caindo diante das lanças. Destroçou uma parte de seus inimigos até que os atacantes finalmente cercaram-no. Os arqueiros chemitas de Estrabonos causaram estragos entre seus homens. Junto com seus cavalos, enquanto os lanceiros cotianos arremessavam-nos ao solo. Finalmente, as forças de Conan foram completamente vencidas, porque seus inimigos superavam-nas em número. Os aquilonianos não fugiram, morreram no campo de batalha, e dos 5.000 cavaleiros que acompanharam Conan para o sul, nenhum só saiu vivo da planície de Shamu. E agora o rei estava à espreita entre os corpos dilacerados de seus próprios homens. Apoiava as costas contra uma pilha de homens e de cavalos mortos. Os cavaleiros ofirianos, protegidos por cotas de malha douradas, faziam seus cavalos saltarem por cima dos cadáveres, para atravessar de uma estocada a figura solitária, e vários chemitas de barba negra, assim como alguns cavaleiros cotianos de pele escura, encontravam-se ao seu redor. Ouvia-se o som metálico do aço que crescia em intensidade. A figura do rei se sobressaía por cima dos seus inimigos, enquanto atacava com a ferocidade de um animal selvagem. Em seguida, se viram um cavalo sem cavaleiro, e aos seus pés havia uma pilha de corpos despedaçados. Seus atacantes recuaram ofegando, e agora via-se os chefes conquistadores
cavalgando em meio às fileiras de seus homens. Ali estava Estrabonos, de rosto largo e escuro, e olhos astutos. Amalros, esbelto, traidor e perigoso como uma cobra. E Tsotalante, magro como um abutre, vestido com roupas de seda, de olhos negros e brilhantes. Contavam-se lendas sombrias sobre este feiticeiro cotiano. As mulheres das aldeias do norte e do oeste assustavam suas crianças mencionando seu nome. E os escravos rebeldes eram mais rapidamente submetidos do que com o chicote, se lhe ameaçasse vendê-los a Tsotalante. As pessoas diziam que ele tinha uma biblioteca cheia de livros de magia negra, encadernados com a pele de suas vítimas humanas, e que trancafiava com os poderes das trevas nos escuros sótãos de seu palácio, entregando jovens escravas em troca de segredos infernais. Ele era o verdadeiro soberano de Koth. Contemplava, com um sinistro sorriso no rosto, como os reis freavam seus cavalos a uma distância segura da taciturna figura que erguia-se por cima dos mortos. Até o homem mais valente recuava ao ver o brilho assassino que brotava dos ardentes olhos azuis, os quais despontavam por baixo do capacete. O rosto escuro e cicatrizado de Conan queimava de ódio. Sua armadura negra estava despedaçada e manchada de sangue. Sua enorme espada estava vermelha até a empunhadura. E naquele momento havia desaparecido todo o rastro de civilização. Ali havia um bárbaro enfrentando seus vencedores. Conan era um nativo da Ciméria, um montanhês feroz e taciturno, originário de uma terra escura e nublada do norte. Sua vida e suas aventuras, que o levaram até o trono da Aquilônia, haviam transformado-se em lenda. Os reis mantinham distância, e Estrabonos chamou seus arqueiros chemitas para lançarem flechas sobre o inimigo. Seus capitães haviam caído como grãos maduros diante da espada do próprio Cimério. E Estrabonos, avaro de cavaleiros assim como de riquezas, estava furioso. Mas Tsota balançava a cabeça. "Peguem-no vivo!" "Isso é fácil falar!" grunhiu Estrabonos, preocupado com a possibilidade do gigante de malha negra abrir caminho em direção a eles. "Que quem pode capturar vivo um tigre devorador de carne? Por Istar, ele é muito superior aos meus melhores espadachins. Me custou 7 anos e montanhas de ouro para treiná-los, e aqui estão, todos mortos. Eu disse, arqueiros!" "Não!" respondeu Tsota, descendo do cavalo e lançando uma gélida risada. "Ainda não se deu conta que meu cérebro é mais poderoso que qualquer espada?" Passou através das filas de lanceiros, e estes recuaram atemorizados, temendo tocar-lhe a túnica. Os cavaleiros emplumados também lhe abriram caminho, e logo saltou por cima dos cadáveres e aproximou-se do rei. Os homens olhavam em silêncio, prendendo a respiração. A figura de malha negra erguia-se, ameaçadora, acima do homem magro de túnica de seda, brandindo a espada manchada de sangue. "Ofereço-lhe a vida, Conan", disse Tsota, com um sorriso cruel nos lábios. "E eu lhe ofereço a morte, feiticeiro", grunhiu o rei, empunhando a espada com todas suas forças. O golpe feroz podia ter partido o peito de Tsota em 2, mas o feiticeiro aproximou-se de Conan com a rapidez de um raio e apoiou a mão aberta no antebraço esquerdo do bárbaro. A arma do gigante retorceu-se e este caiu pesadamente ao solo, imóvel. Tsota riu em silêncio. "Levantem-no e não temam",
As presas do leão estão fechadas. Os reis se aproximaram e observaram atônitos o leão caído. Conan jazia inerte, como um homem morto, mas mirava-os com os olhos arregalados, cintilantes de fúria e desespero. O que fez com ele? Perguntou Amalrus, nervoso. Sota mostrou um enorme anel de aspecto estranho que trazia no dedo. Apertou os dedos da mão e viram assombrados um dente de aço que surgia dentro do anel, como a língua de uma serpente. O anel foi introduzido no suco do lótus púrpura, que cresce nos pântanos assolados por fantasmas do sul da Estígia, respondeu o mago. Produz uma paralisia temporária em qualquer pessoa que o toque. Acorrentem-no e o coloquem numa carroça. O sol está se pondo e já é hora de nos colocarmos a caminho de Kor-Shemish. Strabonos virou-se para o seu general, Arbanos. Regressaremos a Kor-Shemish com os feridos. Só nos acompanhará uma tropa da cavalaria real. Você deve dirigir-se ao amanhecer à fronteira quiloniana para sitiar a cidade de Shamar. Os ofirianos lhe darão víveres para o percurso. Nos reuniremos com você, assim que possível, com reforços. As hostes empreenderam a marcha em direção às pradarias que estavam próximas ao campo de batalha, com os cavaleiros cobertos de aço, os lanceiros, os arqueiros e os ajudantes de campo. Os dois reis e o feiticeiro dirigiram-se à capital de Strabonos sob a noite estrelada, rodeados pelas tropas do palácio e acompanhados por uma longa fila de carroças carregadas de feridos. Numa dessas carroças ia Conan, o rei da Aquilônia, acorrentado, com o amargo sabor da derrota na boca e na alma, a fúria cega de um tigre aprisionado. O veneno que havia paralisado seu poderoso corpo não tinha os mesmos efeitos em seu cérebro. À medida que o carro no qual viajava atravessava as pradarias, sua mente pensava obsessivamente na derrota. Amalrus enviara um emissário implorando-lhe ajuda contra Strabonos, porque, segundo dizia, estava destruindo suas terras ocidentais, que eram como uma cunha entre a fronteira da Aquilônia e o vasto reino de Kot. Havia solicitado apenas 1000 cavaleiros, e a presença de Conan a fim de animar seus desmoralizados soldados. Conan o amaldiçoava mentalmente. Num gesto generoso, havia trazido 5.000 homens, ao invés dos 1000 que o traidor lhe pedira. Cavalgou de boa fé para Ofir, e ali foi atacado pelos supostos rivais, que haviam se aliado contra ele. Provavelmente trouxeram todo um exército para pegar a ele e a seus 5.000 homens. Uma nuvem vermelha cobria seus olhos, suas veias estouravam de fúria, e as têmporas latejavam aceleradamente. Em sua vida havia sentido ira e desespero tão grandes. Com seu olho mental, viu diferentes cenas de sua vida, nas quais ele aparecia em diversas situações, como um bárbaro nu, como mercenário, com espada, capacete e cota de malha, como corsário numa galeria com proa em forma de dragão, que abrira um caminho de sangue nos mares do sul, como capitão de exércitos vestidos com armaduras de aço, como rei, sentado num trono dourado, com o estandarte do leão formando ondas ao vento, e multidões de cortesãos ajoelhados. Mas, vez ou outra, o movimento da carroça lhe devolvia o pensamento à sua situação atual, e punha-se furioso pela traição de Amalrus e a magia de Sota. Os vasos de suas têmporas estavam a ponto de explodir,
e os gritos dos feridos enchiam-no de uma feroz satisfação. Cruzaram a fronteira de Ofir antes da meia-noite, e ao amanhecer vislumbraram as brilhantes torres de Cort Shemish, destacadas contra o horizonte tingido de vermelho. Por cima delas erguia-se a sombria cidadela, que parecia uma mancha de sangue no céu. Era o castelo de Tsota, uma estreita rua de mármore, protegida por enormes portas de ferro, levava até a colina onde estava situado, dominando a cidade. Os declives da colina eram escarpados demais para que um homem pudesse chegar ao castelo por outro caminho, que não fosse o da mármore. As muralhas da cidadela, delas podia-se ver as pequenas ruelas da cidade, as mesquitas, os minaretes, as tendas, os templos, as mansões e os mercados. Também se podia ver o palácio do rei, no centro de um enorme jardim cheio de árvores frutíferas e de flores, adornado com lagos artificiais e fontes prateadas. Por cima do palácio erguia-se a cidadela, como um condor que espreita sua presa. As enormes portas da cidade abriram-se com um ruído metálico, e o rei entrou em sua capital, rodeado por seus lanceiros, ao som de 50 trombetas. Mas não havia muita gente nas ruas, nem lançavam flores ao conquistador. Strabonos havia chegado antes das notícias a respeito da batalha, e o povo, dedicado às suas ocupações do dia, ficou boquiaberto ao ver o rei de volta com um pequeno contingente, e não sabiam se ele voltava como vencedor ou como vencido. Conan, a quem estavam passando os efeitos da paralisia, ergueu a cabeça no fundo da carroça para admirar a beleza da cidade, a qual o povo chamava a Rainha do Sul. Havia pensado em visitá-la algum dia à frente de um esquadrão, com o estandarte do leão tremulando ao vento. Mas, ao invés disso, entrara acorrentado, sem armadura e jogado dentro de uma carroça, feito um escravo. Riu em voz alta diante da ironia da situação, esquecendo por um momento de sua fúria, mas, para os nervosos soldados que conduziam o carro, sua risada lhe soou como um grunhido de leão despertando. Capítulo 2. Brilhante casca de uma mentira desgastada, fábula do direito divino. Recebeste em herança suas coroas, mas o sangue foi meu preço. Por Kron, que não venderei o trono que consegui com sangue e suor, por vales cheios de ouro, nem a ameaça do inferno, a estrada dos reis. Numa habitação da cidadela, com os tetos abobadados em frisos e portas cheios de estranhas joias escuras, tinha lugar um estranho conclave. Conan da Aquilônia, com o corpo coberto de sangue seco, estava diante de seus captores. De ambos os lados dele havia uma dúzia de negros enormes, usando machados. Diante dele estava Tsota, e sobre os divãs encontravam-se Strabonos e Almalros, vestidos de seda e ouro, cobertos de joias e cercados por jovens escravos que lhe serviam vinho em taças de safira. Em forte contraste com essa cena estava Conan, sério, manchado de sangue, quase nu, com grilhões nos membros e os olhos azuis cintilantes sobre a negra cabeleira. Dominava a cena, transformando em falsidade a pompa dos conquistadores, devido à vitalidade de sua óbvia personalidade. E os reis, apesar de seu orgulho e do esplendor, eram conscientes disso e sentiam-se desconfortáveis. Apenas Tsota permanecia imperturbável.
Vamos falar abertamente de nossos planos, rei da Aquilônia. Diz-te Sota, queremos expandir nosso império. De modo que querem meu reino? Porcos! Grunhiu Conan. E quem é você, senão um aventureiro que se apossou de uma coroa que não lhe pertencia, bárbaro vagabundo? Respondeu Amalros. Estamos dispostos a oferecer-lhe uma compensação adequada. Compensação? Perguntou Conan, rindo abertamente. O preço da infâmia e da traição. Acreditam que, porque sou bárbaro, vou vender meu reino e sua gente em troca de minha vida e do ouro sujo de vocês? Como se apoderaram de suas coroas, você e o porco moreno que está ao seu lado. Seus pais lutaram e sofreram, servindo-lhes a coroa em bandejas de ouro. Eu lutei por aquilo que vocês receberam por herança, sem mover um só dedo, exceto para envenenarem algum irmão. Estão sentados sobre divãs de seda, bebem o vinho que o povo faz com o suor do rosto e falam sobre o direito divino da soberania? Eu cheguei ao trono desde o abismo da barbárie e, nessa ascensão, derramei meu próprio sangue com a mesma generosidade com a qual derramei a dos outros. Se algum de nós tem o direito de governar os homens, por Kron, este sou eu. De que forma vocês demonstraram ser superiores a mim? Eu encontrei a Aquilônia nas mãos de um porco como vocês. Um homem que poderia remontar-se em sua árvore genealógica há milhares de anos atrás. O país estava dividido por causa das guerras dos barões e o povo clamava pela supressão dos impostos. Hoje, nenhum nobre aquiloniano ousa maltratar o mais humilde dos meus súditos, e os impostos são mais baixos que em qualquer outro lugar do mundo. E vocês? Seu irmão Amalros domina a parte oriental do seu reino e te ameaça. E seus soldados, estrabonos agora mesmo, estão sitiando os castelos de uma dúzia ou mais de barões rebeldes. Os habitantes de seus reinos sentem-se esmagados por impostos tirânicos. E querem saquear o meu? Se ousarem me soltar, eu cobriria o chão com seus miolos. Tsota esboçou um sinistro sorriso ao notar a ira dos reis. Tudo isto, mesmo que seja verdade, nada tem a ver com o assunto que nos ocupa. Nossos planos não são assunto seu. Sua responsabilidade termina quando você assinar o pergaminho, no qual consta a abdicação em favor do príncipe, o príncipe Arpelo de Pélia. Lhe daremos armas e um cavalo, e 5.000 moedas de ouro, além de uma escolta que lhe acompanhará até a fronteira oriental. Deixasse-me largado onde estava, antes de ir à Aquilônia para servir em seus exércitos, só que com o peso de haver ganhado o nome de traidor, disse Conan, com uma risada que lhe parecia o uivo intenso de um lobo. Arpelo! Arpelo já suspeitava desse carniceiro de Pélia. Nem sequer sabem roubar e cometem pilhagem franca e honestamente, sem que precisem de um pretexto, por mais estúpido que seja. Arpelo diz ter algumas gotas de sangue azul e vocês o utilizam como desculpa para o roubo e como sátrapa, através do qual poderão governar. Primeiro lhes verei no inferno. Você é um tolo! Exclamou Amalros. Está em nossas mãos e podemos tirar-lhe a coroa e a vida como quisermos. A resposta de Conan não foi muito majestosa, mas típica do homem cuja natureza bárbara não havia sido anulada por sua cultura adotiva. Cuspiu no rosto de Amalros. O rei de Ofir levantou-se de um salto e lançou um grito furioso, ao mesmo tempo em que buscava sua espada.
logo empunhou seu sabre e correu em direção ao cimério. Mas nesse momento Tsota interveio. Espere, majestade. Este homem é meu prisioneiro. Afaste-se, feiticeiro! Gritou Amalrus, furioso ao ver o brilho arrogante nos olhos do cimério. Para trás, eu disse! Rugiu Tsota, irado. Logo tirou a mão de sua manga e lançou uma chuva de pó ao rosto crispado do Firiano. Amalrus deu um grito e recuou, cobrindo os olhos com as mãos. Sua espada caiu ao chão e ele desabou sobre o divã, enquanto os guardas cotianos observavam a cena, impassíveis, e o rei Estrabonos bebia de um gole o conteúdo de sua taça de vinho com as mãos trêmulas. Amalrus baixou as mãos e sacudiu a cabeça violentamente. Eu fiquei cego, grunhiu. O que você fez, bruxo maldito? Foi apenas um gesto. Um gesto para que você soubesse quem manda aqui. Respondeu Tsota, fazendo cair sua máscara de dignidade, revelando sua verdadeira personalidade maligna. Estrabonos aprendeu a lição. Agora você aprenderá a sua. O que lancei nos seus olhos não era mais que um pó que encontrei numa tumba estígia. E se eu voltar a fazê-lo, ficará cego pelo resto de sua vida. Amalrus encolheu os ombros, esboçou um sorriso e tomou de novo a taça de vinho para dissipar seu medo e ira. Como um bom diplomático que era, recuperou rapidamente a postura. Tsota voltou-se para Conan, que havia se mantido imperturbável durante toda a cena. Diante de um gesto do feiticeiro, os negros pegaram o prisioneiro e puseram-no atrás de Tsota, que ia à frente do grupo, e que saiu do salão, entrando num sinuoso corredor, com mosaicos no chão e paredes adornadas com tecidos dourados e prateados, de cujo teto abobadado pendiam turíbulos que enchiam o corredor de nuvens perfumadas. Logo entraram num corredor mais estreito, com as paredes de jade e azeviche, de aspecto sinistro e sombrio, que terminava numa porta de cobre adornada por uma caveira humana. Na porta havia um homem gordo e repelente com um molho de chaves pendurado no cinto. Tratava-se do principal eunuco de Tsota, chamado Shukeli, sobre quem contavam histórias terríveis. Aquele homem havia substituído as paixões humanas normais por uma paixão bestial pela tortura. A porta de cobre levava a uma escada estreita, que parecia afundar no próprio interior da montanha sobre a qual a cidadela fora construída. O grupo desceu pelas escadas e parou em frente a uma imponente porta de ferro. Evidentemente, esta não levava ao ar livre, embora fosse construída para suportar o peso de um ariete. Shukeli a abriu, e quando o fez, Conan notou a inquietação dos gigantes negros que guardavam-na. Shukeli também parecia um tanto nervoso ao observar a escuridão que havia do outro lado. Além da enorme porta, havia outra barreira, feita de grandes barras de aço. Esta estava fechada por uma engenhosa tranca, que só podia ser acionada do lado de fora. Ao colocá-la em funcionamento, a grade introduzia-se na parede. Os homens entraram num extenso corredor, cujo chão, paredes e teto abobadado pareciam esculpidos na rocha sólida. Conan se deu conta de que estava muito abaixo do nível do solo. A escuridão comprimia-se contra as tochas dos guardas, como se fosse uma coisa viva e sensível. Prenderam o rei numa argola que havia no muro de pedra. Logo puseram uma tocha num nicho acima da cabeça, e de modo que se viu rodeado por um tênue semicírculo de luz. Os negros queriam partir, sussurravam entre eles e olhavam aterrorizados a escuridão. Tsota disse-lhes para saírem, e eles se apressaram em cumprir a ordem, como se temessem que a escuridão pudesse assumir uma forma palpável e atacá-los pelas costas. Tsota virou-se para Conan
E o rei percebeu, com certo desassossego, que os olhos do feiticeiro brilhavam na penumbra e que seus dentes pareciam as presas de um lobo, que resplandeciam com o branco fulgor em meio às sombras. Adeus, bárbaro, disse o feiticeiro em tom de zombaria. Preciso ir a chamar para presenciar o cerco. Dentro de 10 dias estarei no seu palácio em Tarântia com os meus guerreiros. Quer que eu diga algo às suas mulheres antes de eu arrancar suas delicadas peles, com as quais farei pergaminhos onde registrarei os triunfos de Só-Talante? Conan respondeu com um insulto cimério, que faria estourar os ouvidos de um homem comum. Mas Sota esboçou um sorriso e saiu. Conan viu sua figura de abutre através das grossas barras, enquanto ele punha a grade em seu lugar. E logo ouviu o ruído da porta exterior fechando-se. E depois reinou o silêncio. Fim do capítulo 2. Essa é uma série em capítulos. Para ouvir os próximos, inscreva-se, deixe seu like e ajude o canal a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.